Bom dia, hoje quarta-feira, 16 de dezembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Um dia cheio, agenda cheia, decisão do Fed no final do dia. Probabilidade, pelo menos o mercado atribui, na casa de 80% de elevação de juros. Mas não é isso que está pressionando o mercado por aqui. O dólar abriu em disparada, principalmente com a possibilidade enorme do Levi sair. Acho que agora foi a gota d'água. Ele havia falado sobre as metas fiscais para não reduzir. E aí o governo reduziu e provavelmente, não é que a gente vai ter zero, provavelmente um novo déficit para ano que vem. E aí a saída dele fica iminente. É isso que está pressionando. Bolsa para baixo, dólar para cima, com esse receio. Fora a possibilidade do aumento do FED. Mas isso, acredito eu, que já esteja boa parte disso precificado. Eu vou passar para o Gustavo Cruz, que ele tem para falar de varejo, surpreendeu incrivelmente positivamente, meta fiscal, saída do Levi e também lá fora, com as bolsas até estavam operando em alta, com o petróleo em mais um dia de forte queda. Bom dia, Gustavo Cruz, com você. Olá, Celso, bom dia a todos. Pois é, esse varejo surpreendeu positivamente, há vários indicadores para comentar agora. Começar pela parte do exterior, que a gente teve alguns indicadores vindo da Europa. Dois surpreenderam bem, mas um veio negativamente, que é o PMI composto também. A gente tinha essa expectativa que ele desse uma recuada, por grande parte pelos ataques que tiveram lá em Paris. O PMI composto da zona do euro, então, foi de 54,2 em novembro para 54 em dezembro. Ainda é o dado preliminar, então talvez a gente veja um número diferente. Mas ficou, então, pior do que a expectativa dos analistas que achavam que ia permanecer estável em 54,2. Na parte quando você desmembra o dado, o PMI industrial da zona do euro subiu de 52,8 para 53,1 e o de serviços foi de 54,2 para 53,9. Nas principais economias, na Alemanha também recuo de 55,2 para 54,9 e na França outro recuo de 51 para 50,3. Os dados que vieram positivamente foram a inflação, índice de preços ao consumidor surpreendeu positivamente, avançando 0,2% na comparação anual, acima do 0,1% esperados pelo mercado. Lembrando sempre que a meta deles de longo prazo é de atingir 2%. Ainda está distante, ainda tem bastante debate, as medidas estão no nível necessário para isso, mas de qualquer forma, depois da última alteração da semana passada, retrasada, do Banco Central Europeu, acredito que não veremos em um período tão breve alguma mudança quanto a isso. Eu acho que eles estão sinalizando que essas mudanças já são suficientes para levar para 2% de longo prazo. Então, hoje surpreenderam o mercado um pouquinho acima 0,2 contra 0,1. Outro dado positivo da Europa foi o desemprego do Reino Unido. Reino Unido é uma das economias que tem se recuperado mais à frente, mais rapidamente do que as demais, junto com os Estados Unidos, digamos assim, que pretende subir juros também já no ano que vem. O desemprego ficou em 5,2, é o menor nível desde 2006, então um dado bem bom, bem positivo para a região. O mercado achava que ia permanecer em 5,3. A gente tem hoje como principal destaque, com certeza, essa decisão na taxa de juros do Fed. Logo mais no XP Connect a gente vai explicar um pouquinho mais detalhadamente o que tem que ficar atento, não só se vai subir ou não. Tem bem mais coisa para ficar atento e que vai impactar não só hoje, mas principalmente nos próximos meses, dado a proporção dessa decisão. Na parte doméstica, as vendas no varejo avançaram 0,6%, o mercado achava que poderia cair 1%, as estimativas estavam bem negativas para esse dado e ainda estão para os próximos meses. Ainda prevêem que esse dado de outubro, que novembro e dezembro devem trazer novas quedas, mas de qualquer forma foi um avanço de 0,6% naquelas vendas restritas. Nas ampliadas foi queda de 0,1%, também menor do que o 1,9% esperado pelo mercado. A parte da meta fiscal que o Celso comentou, que pode selar a renúncia do Joaquim Levy. Hoje a gente tem previsto para meio-dia, em sessão conjunta, a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento de 2016. O Joaquim Levy queria uma meta de superávit fiscal de 0,7%, mas a presidente Dilma convenceu a apresentarem uma meta uma banda entre 0,5% do PIB, que, segundo o Levy, é inadmissível e não
não sustenta tudo aquilo que ele vem trabalhando. Isso deve acarretar não só na demissão do Levy, mas em acelerar o processo de rebaixamento do país. Então o Brasil perdendo mais um grau de investimento, perdendo o grau de investimento em mais de uma agência, desse movimento deve se acelerar com essa mudança na meta. Antes de passar para o Celso também, a gente teve ontem, a gente avisou, até queimei minha língua, falei que o Senado, que a repatriação de recursos estava demorando para ser aprovada, que já era, sempre estava sendo adiada, mas o Senado aprovou, e aprovou com 10 emendas que podem facilitar a presidente Dilma a fazer 14 mudanças e aí sim ficar definitivo a repatriação, que também faz parte do programa fiscal, com bastante debate de quanto realmente traria de arrecadação, mas que faz parte do pacote e foi aprovado. Agora sim vou devolver para o Celso, lembrando que hoje a gente tem aquela reunião do PMDB que deve ser lá, que para alguém ingressar no partido precisa de uma aprovação maior, mais forte, que é um movimento batendo de frente com o que a Dilma estava tentando fazer para tentar fortalecer o Pisciani. A gente se vê logo mais no XP Connect. Obrigado, Gustavo. É isso mesmo, a interferência do PT no PMDB. Por que será? Vamos ver até quando o Renan Calheiros apoiará a presidente Dilma. Ontem ele já não gostou, apesar de ter o pedido, né, para investigá-lo, né, em sua casa, sua residência, foi negado pelo STF. Mas vamos lá. Fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em 46 milhões de reais. Um grande fluxo aí de venda pelos locais. Destaques na compra só CETIP. Destaques na venda Petro 4, Vale 5, BVMF e Bradesco. Nas duas pontas, Klabin, Suzano e Ultrapar. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 2 milhões de reais. Com destaques na compra para Vale 5, Petro 4, Brasil Food, CETIP e Pão de Açúcar. Destaques na venda para BB Seguridade, Sabesp e Embraer. Nas duas pontas, Itaú, Klabin e Braskem. Saiu a segunda prévia do Ibovespa, né, que passa a valer para a terceira prévia, dia 30 de dezembro, passa a valer dia 4 de janeiro. Não teve mudanças, né, permanecem as inclusões, né, a inclusão de VEG, a saída de BRPR, Souza Cruz, Gol e Sambionze, Santander. Não houve alterações, como eu citei, apenas o percentual, de alguns ganhando mais, outros menos. Petrobras e Braskem, o contrato de nafta ainda não foi assinado, terminou aquele prazo do aditivo, isso acaba sendo ruim para a Braskem, mas a expectativa é que seja assinado em breve. E o petróleo segue renovando mínimas, de mais de 12 anos e meio, é isso mesmo, quase 13 anos aí, o petróleo batendo suas mínimas abaixo de $38 o Brent. Lembrando que a Petrobras vende com desconto de $10 para o Brent, ou seja, estaria vendendo agora o petróleo na casa de $27. Provavelmente alguns poços, alguns blocos de petróleo não se tornam viáveis com esse patamar de petróleo. Por quê? Ela tem um custo, um lifting cost, né, um custo de extração na casa de $15, vamos lá. Mas participação governamental e royalties chega a 30. Fora todas as despesas administrativas de vendas. Então, alguns blocos não se tornam viáveis com esse petróleo nesse nível. E a Oi conseguiu levantar, segundo a Folha de São Paulo, a Oi conseguiu levantar um empréstimo na casa de $1,2 bilhão junto ao China Development Bank. Desculpe aí. Agora, para fazer investimentos e pagar parte da sua dívida, né? Enrolar parte da sua dívida. Mesmo assim, a empresa está extremamente elevada, alavancada a 8 vezes dívida líquida, né? Debt to EBITDA, então tem um problema sério aí. Não adianta captar dívida, e sim reduzir, né? Aumentar o seu resultado operacional e reduzir o tamanho da sua dívida. A gente segue não recomendando exposição ativo. CSN, aí, informações, segundo o valor, de que a companhia poderia paralisar um alto forno em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por conta do cenário, né, de não ter venda, né, não ter consumo de aço. A desindustrialização está ocorrendo. CEMIG, a Jaguar, a usina Jaguar já está virando novela, né? Informações aí de que a audiência de conciliação realizada ontem no STF, as duas partes concordaram em manter tratativas. Só que agora a próxima audiência virou para 16 de fevereiro. A gente segue cético ativo, apesar da forte queda, não recomendamos venda nesse patamar. Eletrobras, ocorreu reajuste atualizado pela ANEEL para Angra 1 e Angra 2 na casa de 27,41%. É isso mesmo, um reajuste que vai impactar, obviamente, as tarifas de energia elétrica para nós, né, os consumidores. E a Somos Educação vendeu duas marcas, o WhatsApp e o Move. Ela vendeu por 398 milhões de reais de quem ela tinha comprado.
isso, né, do Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp. Ela vendeu por 398 milhões e vale aqui destacar, em fevereiro de 2013 ela comprou por 877 milhões de reais, ou seja, vendeu por menos da metade, mostrando o cenário desafiador. No setor de educação, a gente prefere exposição às ações da Croton. E vale discutir aí que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em votações simbólicas, a impacto para a Ambev e positivo, o texto final da MP 690, que é a proposta para aumento da tributação de bebidas. Nesse caso, ainda como vinhos, espumantes, uísques, não tem ali cerveja, mas pode vir também para cerveja. Isso é ruim, né? O governo vindo sempre com aumento de impostos para pagar aquela conta do Estado inchado, dos erros que cometeram ali no passado, desde 2008 para cá. Isso poderia impactar a Ambev e positivo. E uma informação de que Daicoval poderia desistir da oferta pública de ações de fechamento de capital. Hoje tem mais detalhes no nosso relatório da reunião matinal. E vale destaque também para a nossa mesa de aluguel, né? BTC, ontem, Natura 3, Petro 3, CSN, BRPR, Ering e CCR. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que hoje o dia é cheio, né, com essas notícias aí do Levi podendo sair, dólar andando, bolsa para baixo, tem ainda o Fed no final do dia, tudo bem que não pega o mercado, que é às 5 horas o resultado, mas como destacou aí o Gustavo Cruz, tem que ficar atento ao statement, ao que o Fed vai falar, né, o FONC, a divulgação depois sobre alta de juros ou não, lembrando que o mercado está precificando ali 80% de elevação de juros na reunião de hoje. Um grande abraço e às 11h30 tem XP Connection para falar um pouquinho dessa parte também do Fed. Um grande abraço e até lá.